entende? Hoje você já passou por algum problema de pagamento dos seus fornecedores, dos seus credores, por falta de capital de giro? Você tem noção do quanto que você precisa de dinheiro no seu negócio para manter a empresa girando, o seu capital de giro? E, e como seria, né? Como seria se você nunca mais precisasse de empréstimo de emergência para pagar qualquer despesa do seu negócio? Eu vou introduzindo aqui, né, a questão do capital de giro. Capital de giro é caixa, nada mais é, né? O conceito de capital de giro é o dinheiro necessário que você precisa para manter a sua empresa em operação. Manda mensagem aqui, gente, se vocês estão me ouvindo bem. Meu microfone estava um pouco baixo. Uhum, ok. Então, o capital de giro é o dinheiro necessário que você precisa para manter a sua empresa em operação num determinado período, no mês, por exemplo. Isso é a diferença de dinheiro do tempo que você tem entre o pagamento dos seus fornecedores e o recebimento dos seus clientes, das suas vendas, né? Um exemplo, vou usar um exemplo de um restaurante, né? Ah, um restaurante, geralmente, ele paga os seus fornecedores, as matérias-primas, os insumos, semanalmente, muitas vezes à vista, e recebe dos seus clientes, quem opera com cartão de crédito, por exemplo, em 30 dias. Então, ele precisa desse dinheiro, desse tempo entre a compra, entre o pagamento do fornecedor e a entrada do dinheiro da venda do cliente. Ele precisa ter esse dinheiro, essa reserva para conseguir manter a sua empresa funcionando. Que um caixa, a empresa, ela começa, eu já falei isso numa outra mentoria, aquela empresa, ela começa e ela finaliza pelo caixa. Então, assim, o caixa da empresa determina se a empresa vai continuar ou não. A falta de caixa é um dos principais motivos para as empresas fecharem no Brasil. Então, o capital de giro, ele é essencial. Principalmente quem está começando um negócio que tem que injetar um valor na frente, até que as suas vendas elas virem, até que você consiga receber dos seus clientes, você precisa de um capital um pouco maior, às vezes. Então, esse é o conceito do capital de giro. O capital de giro é essencial, né? Porque as operações do dia a dia, os seus fornecedores, a sua equipe, muitos outros parceiros você não pode deixar de pagar, você não pode honrar até o que acontece. Por falta de capital de giro, muitas empresas elas atrasam os seus fornecedores, elas acabam criando uma bola de neve, porque começa a pagar juros, encargos que não estavam previstos, e isso reduz o seu lucro. Ou muitas vezes elas precisam recorrer a empréstimos, empréstimos caros, por exemplo, recorrer ao cheque especial. Faltou dinheiro, a empresa entrou no cheque especial, a conta da empresa ficou negativa e os juros, eles são um dos mais altos hoje praticados no país. A mesma coisa acontece com o cartão de crédito. A empresa ela não tem capital de giro, ela não tem caixa para fazer, para honrar o pagamento da fatura completa, ela acaba entrando no rotativo, ela paga o mínimo e isso acaba comprometendo a lucratividade do negócio. Então, o capital de giro, ele é uma forma de segurança e uma garantia de honrar os pagamentos e manter o resultado da empresa também. Deixa eu trazer. Hoje eu vou perguntar para vocês aqui. Alguém aqui sabe, o quanto que você precisa de capital de giro no seu negócio para manter a operação?
Capital de giro, qual é o prazo, qual é o tempo de capital de giro que você precisa no seu negócio? Ah, eu tenho caixa, eu preciso de caixa de 30 dias de caixa, de frente de caixas, para manter o meu negócio, porque eu recebo dos meus clientes em 30 dias e eu pago meu fornecedor à vista. Ah, eu recebo antecipado, eu pago meu fornecedor no parcelado, no a prazo, enquanto eu recebo dos meus clientes à vista. Vocês sabem como fazer essa conta do capital de giro, do quanto você precisa de dinheiro para manter essa operação? Não sabe, a Almíria aqui já disse que não sabe. Eu vou explicar aqui para vocês. É uma conta relativamente simples, assim, dependendo da quantidade de operações que vocês têm, né? E ela é essencial para você saber quanto que você precisa ter guardado de caixa, fazer uma reserva para ter a segurança, né? Para se sentir mais tranquilo, sabendo que você vai conseguir honrar todas as suas contas. Mais alguém aqui conhece, sabe, conhece os seus prazos? Primeiramente, você precisa saber quais são os seus prazos, o quanto tempo eu levo para pagar as minhas despesas e o quanto tempo eu levo entre a venda e o recebimento do meu cliente. Vocês têm essa conta? Isso é o essencial, é o que vocês precisam para conseguir fazer esse cálculo que eu vou trazer aqui para vocês. E aí eu vou trazer para vocês essa questão, né? O capital, como eu falei para vocês, o capital de giro, ele é a diferença, é a diferença entre o pagamento e o recebimento, pagamento do seu fornecedor e o recebimento do seu cliente. Que a gente chama aqui na área financeira disso de ciclo operacional. Nada mais é que o período entre você comprar a mercadoria, pagar a mercadoria. Você, por exemplo, vou dar um exemplo de uma loja. Você comprou a mercadoria hoje. De hoje nós estamos no dia 14 de janeiro. E você leva, em média, para vender essa mercadoria uns 15 dias. Então, 14 de janeiro, final de janeiro, você vai vender. Porém, você vende para os seus clientes para 30 dias. Ou seja, o prazo entre o pagamento da compra dessa mercadoria e o recebimento do seu cliente é os 15 dias entre o que você comprou e demorou para vender, mais os 30 dias que você levou para receber o seu cliente. Ou seja, você tem uma diferença, um ciclo operacional de 45 dias. Ou seja, você precisa de 45 dias de caixa para conseguir manter essa tua operação. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, tá? Essa é a conta. Então, você precisa saber o quanto tempo você tem quando você paga e o tempo que você leva para receber a receita dessa venda do que você comprou. No caso de uma indústria, são os insumos, no caso de um comércio, são as mercadorias. Quem é prestador de serviço são as despesas mensais, as despesas fixas, por exemplo um aluguel, um gasto com administrativo, os salários. Então, assim, essas são as despesas, é o que você tem que pagar mensalmente, aí depende do prazo que você tem, mas geralmente são despesas mensais. Você consome e paga, ou muitas vezes o aluguel você antecipa. Então, você tem que saber o quanto que você tem de despesa no mês. Vou dar um exemplo aqui, eu vou até compartilhar aqui um Word que fica um pouquinho mais fácil para gente aqui olhar. Deixa eu abrir aqui. Uhum.
Eu vou compartilhar aqui. Estão vendo um documento aqui. Esse exemplo aqui é de uma loja de roupas, tá? Como eu falei para vocês da loja, eu vou trazer aqui o exemplo para vocês. Ela tem uma despesa mensal de 50 mil, mas isso também se transfere para uma prestadora de serviço. Então, você precisa saber as despesas mensais. Aqui, no caso, é 50 mil. E o prazo de médio de recebimento, o tempo que ela leva para receber as vendas, são 30 dias. Então, ela vende hoje e recebe em 30 dias. Só que ela tem 20 dias para pagar os fornecedores. Ou seja, o ciclo dela é de 10 dias. Então, ela paga em 20, recebe em 30, então fica 10 dias faltando. No caso, ela precisa adiantar o caixa em 10 dias até receber as suas vendas. Então, como que você precisa saber qual é o valor, né? Agora, o capital de giro é em valor. Você tem uma data, você tem um período de dias, mas você precisa saber quanto de valor eu preciso ter de reserva para cobrir esses períodos de dia. Aí você faz a diferença, a divisão entre o total das despesas mensais, aqui, ó, 50 mil reais, e divide por 30, que no caso são 30 dias. Então você vai pegar essa despesa mensal e transformar ela em dias. Então, se eu pegar 50 mil, deixa eu pegar uma calculadora aqui. 50 mil. Dividido por 30, eu vou ter 1.666,66 por dia. Se eu tenho 10 dias de ciclo entre pagamento e recebimento, eu teria que ter um caixa, né? Eu preciso ter um caixa para adiantar esse valor de 16.666 reais. Então, isso é uma conta bem simples, principalmente para quem é prestador de serviço, ela é mais fácil de fazer. Você puxa suas despesas fixas, mensais, e você faz o cálculo de quanto tempo você leva para pagar essas despesas e quanto tempo você leva para receber dos seus clientes. Se é 30 dias a diferença, então você precisa ter 30 dias de despesa como capital de giro do seu negócio. Ficou entendido? Almire, manda o joinha aí. Tiver alguma dúvida, quiser trazer alguma coisa do seu negócio também, a gente faz o cálculo aqui. Entendido? Perfeito, maravilha. Então, esse é o cálculo do capital de giro. Isso é muito importante a gente saber essa conta para não ter problemas, né? Problemas de falta de pagamento de fornecedor, de pagamento de juros indevidos, de, de ficar inadimplente, ter problema principalmente com o fornecedor, né? Você atrasar, ele interromper o fornecimento dessa mercadoria. E aí, eu vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, um prestador de serviço. Um prestador de serviço médio, assim, ele tem um prazo um pouco mais curto. Geralmente, as empresas têm um prazo de uns 30 dias, tudo mais. Mas vamos fazer um exemplo de uma construtora. Aqui na nossa região, ela é muito comum, né? A área de construção civil. E uma construtora, quando ela começa um empreendimento, ela tem um custo muito alto. Um custo, por exemplo, muitas vezes elas permutam, mas às vezes a aquisição do terreno, os alvarás, toda a parte de projeto, é um custo muito alto. Até virar as vendas, até começar a receber dos seus clientes, e principalmente hoje, que é muito comum as construtoras elas fazerem financiamento próprio. No caso, os clientes pagam em 100 vezes, até 180 vezes.
A construtora ela precisa de um capital de giro muito grande, então geralmente elas recorrem a empréstimos, a investidores, porque o tempo entre começar a pagar os fornecedores, que os custos são muito altos no início, e até receber, entrar, virar o dinheiro, entrar o dinheiro das vendas do empreendimento, é um tempo muito longo, chega a ser 180 dias, um ano, dois, dependendo de como que está sendo a venda desses empreendimentos. Então, você imagina o quanto de capital de giro que uma construtora precisa ter. Esse é um exemplo muito, vamos dizer, mais exagerado, assim, é um dos exemplos, um dos negócios que mais necessitam capital de giro. E outro exemplo, né? Quem é daqui da região também conhece Brasil aqui, as lojas Avan. As lojas Avan, ela vende no cartão próprio em 10 vezes sem juros, né? Quem tem cartão Avan aqui, quem já comprou lá na Avan sabe que ela tem o 10 vezes sem juros, certo? Quanto, vocês imaginam, quanto que a Avan precisa ter de caixa, de capital de giro para ou conseguir cobrir esse parcelamento do seu cliente e pagar os seus fornecedores em dia? Pensando numa empresa desse tamanho, que tem muitas operações, ela precisa de um capital de giro muito alto. Então, aí eu vou trazer para vocês um pouquinho algumas estratégias de como você consegue melhorar a gestão do seu capital de giro, para você diminuir esse prazo entre pagar e receber e com o menor custo, né? Então, vamos falar da Avan. Aqui eu aproveitei o exemplo da Avan. Negociar com fornecedores. A Avan, ela tem uma política de pagamento dos fornecedores. Aí é lógico que são empresas grandes, né? Eu estou trazendo o exemplo dela, mas também você consegue negociar com seus fornecedores um prazo um pouco maior. Aqueles parceiros, aqueles que vocês já têm uma relação boa, vocês compram com frequência, conseguir parcelar ou negociar boleto, negociar para conseguir diminuir esse tempo. Se você conseguir, se você recebe em 30 dias do seu cliente, por que tal não negociar com seu fornecedor para pagar em 30 dias também? Que você consegue, com o dinheiro das suas vendas, honrar esses pagamentos. A Van, ela tem uma política de pagamento de fornecedores que ela paga, assim, em 120, 180. Geralmente, esses grandes magazines, quando eles têm financiamento próprio, todos eles, Renner, C&A, eles têm os cartões, Magalu, então eles fazem essa negociação. Então, de certa forma, o fornecedor acaba financiando o cliente da empresa porque ele consegue jogar o prazo de pagamento para frente. Lógico que empresas maiores, empresas que compram um volume grande, elas têm mais poder de barganha, mas cabe olhar, verifica ali no seu hall de fornecedores os que mais você compra, os que mais interferem no caixa da sua empresa, que no caso são os maiores custos, e tenta negociar, né? Melhora esses teus prazos, aumenta o prazo de pagamento. Isso já vai melhorar muito o seu caixa, vai fazer com que você precise de menos dinheiro de reserva. Outra alternativa, usando o exemplo do restaurante que eu trouxe para vocês no começo, é antecipar recebíveis, né? Quando você vende no cartão de crédito, muitas empresas, são clientes que eu atendo, eu tenho uma experiência boa com isso, eles acabam antecipando o cartão de crédito. Eu vendo 30, 60, 90 para o meu cliente, porém eu recebo à vista. É lógico que a antecipação desses recebíveis, ele tem um custo financeiro, né? As operadoras de cartão, às vezes antecipação de boleto, a financeira, o banco, eles te cobram um juro. Mas quando você prevê isso,
você sabe a taxa que você paga e você embute dentro do seu preço, isso é uma alternativa. Se você conseguir colocar esse custo dentro do seu preço e manter a sua margem de lucro. O ideal era não pagar a despesa, mas é uma ótima alternativa desde que você verifique se o seu preço, a sua precificação, ela comporta esses custos de recebíveis. Um caso também, né, que é comum eu ver, as empresas, o vendedor, ele transfere o custo da parcela do cartão, por exemplo, para o cliente. Então, à vista, você paga 100, mas se você parcelar em 3 vezes, você paga 110. Um exemplo aqui, se for no cartão, né? Que aí a taxa da maquininha, o cliente, ele paga. Então, assim, o fornecedor ele recebe à vista, né? Você, como a empresa, vai receber o valor à vista, vai receber aquele valor que você do preço que você colocou no preço, e o seu cliente ele vai pagar no parcelado com os juros que o cartão cobra, né? Porém, eu acho assim, é uma dica, eu acho que é um pouco mais, até mais aceitável do seu cliente receber isso, estar esse valor de juro da maquininha estar embutido dentro do seu preço, tá? A Van, ela usa muito essa estratégia na história do cartão. Então, eu vou pagar em 10 vezes sem juros. Os juros que você não vê, na verdade, né? Os juros, eles estão embutidos ali dentro do preço. Então, na verdade, quem paga à vista acaba financiando quem está pagando a prazo. Porque se você paga à vista, você não tem desconto. Porque, teoricamente, seria sem juros. Então, isso é uma ótima alternativa para você reduzir esse seu ciclo e não precisar recorrer a empréstimo bancário, por exemplo, ou juros mais altos, como o cheque especial, que é um dos mais altos ainda no país. O controle de estoque também, né? Aqui cabe para quem é indústria e quem é comércio. O McDonald's é um exemplo disso. Ele cuida muito do seu controle, ele mantém o estoque muito baixo por ter reposição muito rápida e precisa. Então, o que acontece? Estoque parado é dinheiro parado na empresa. A não ser que você tenha um prazo muito longo para receber do seu fornecedor a sua matéria-prima, a sua mercadoria, não faz sentido você ter um estoque muito alto, sendo que você tem à disposição o teu insumo e a tua mercadoria muito rápido, porque você está botando o dinheiro à frente. E quanto maior o estoque da empresa, mais dinheiro a empresa tem parado. Ela demora, às vezes, para conseguir vender esse dinheiro, esse estoque, para conseguir fazer receita desse estoque e acaba tendo que fazer um financiamento, reduzir seu caixa, gastar mais com isso. E outra alternativa também, outra estratégia para melhorar o capital de giro é planejar a sazonalidade. Um exemplo aqui eu trago da Cacau Show. A Cacau Show, ela aumenta o capital de giro dela em períodos de mais venda, por exemplo, a Páscoa. Porque ela vai precisar comprar mais estoque, ela vai precisar deixar as lojas muito cheias, porque ela prevê uma venda maior. Então, você precisa ter mercadoria para conseguir vender. Porém, isso é planejado. Esse planejamento de sazonalidade, o que que faz com que você, empresário, melhore o seu resultado? Se você planeja, vamos dizer que você é um vendedor, uma loja ou uma indústria que trabalha com produtos sazonais. Aqui nós estamos no verão, período de litoral, vamos dizer um restaurante, né? Quando tem muito turista, então assim, o movimento tende a aumentar. Você precisa melhorar o seu estoque, você precisa aumentar os seus insumos, as suas matérias-primas para conseguir atender essa demanda. Então, se você sabe que nesse período você precisa ter mais estoque, ou seja, você precisa
comprar mais, gastar mais dinheiro. Você vai começar a fazer caixa, você vai se planejar para fazer caixa. Ah, minha empresa não tem caixa. Você vai recorrer a um empréstimo, talvez, de capital de giro, mas você vai ter tempo para pesquisar com o seu gerente dos bancos, o que você tem, as financeiras, que você tem um relacionamento, a melhor taxa de juro e o melhor prazo para fazer esse empréstimo, para recorrer a esse capital. Então, um planejamento faz com que você gaste menos e tenha maior lucratividade. Gaste menos com despesa financeira e consiga manter as suas vendas, consiga manter a sua empresa girando. E também, né, por último e não menos importante, você manter uma reserva de emergência. A reserva aqui, capital de giro e reserva de emergência. Muitas vezes, muitas pessoas confundem. Isso são duas coisas muito diferentes. A reserva de emergência, reserva de caixa, né? Que às vezes não precisa ser somente para uma emergência, emergência para uma coisa ruim, pode ser uma reserva que você pode utilizar para alguma oportunidade, um desconto que o fornecedor tenha. Ela é diferente, é um valor que você precisa, que você tem guardado para pagar umas despesas, as suas despesas mensais, por um determinado período, por exemplo, 3 meses, 6 meses, aí você determina e você guarda, você investe esse dinheiro, coloca numa aplicação de resgate fácil, lógico, você não pode colocar numa aplicação que você tenha um prazo para resgatar, porque se ela é para emergência, você precisa ter acesso a esse recurso muito rápido. Porém, a reserva de emergência ela é diferente, ela é para isso. O capital de giro é para a operação normal da empresa, ou seja, então você precisa ter esses dois valores da empresa separados, um guardado, que você não precisa utilizar, mas se você coloca num rendimento, rendendo alguma coisa, então você ganha um rendimento ali, que é a reserva de emergência, né? Deseja não precisar, mas ela está ali disponível, e o capital de giro é para manter a operação normal do seu negócio. Mas a manutenção, você ter uma reserva de emergência te dá um pouco mais de tranquilidade. Mesmo fazendo todas essas medidas que eu falei para vocês, como negociar com o fornecedor, antecipar recebível, controlar o seu estoque, planejar, sazonalidade, acontece alguma coisa fora do contexto. Não, você não conseguiu ter o capital de giro. A reserva de emergência, ela vai servir para isso. Ela vai te cobrir e ela vai te ajudar nesse período de necessidade de caixa. E aí, quando a empresa começar a girar novamente, você repõe a reserva de emergência. Então, te dá mais segurança, tá? A reserva de emergência, ela te dá segurança para imprevistos, e também ela te permite você conseguir operar a sua empresa no dia a dia também. Se você não tem capital de giro por um momento. Então, a reserva, ela te cobre nesses períodos. Deixa eu olhar aqui as perguntas do caixa aqui. Ah, o Miri mandou aqui. No caso, quem não tem os custos, basicamente apenas impostos de nota fiscal. Uhum. Quando tem custo, repassa para o cliente, tipo com materiais ou plataforma. O cliente paga e eu só pago o imposto mesmo. Certo, Almiri? E como é que funciona? Você paga antecipado e o cliente te paga em qual prazo? Porque essa é a diferença. Assim, ó, se você tem, vamos usar um exemplo do imposto, você é do Simples Nacional, você vai pagar até dia 20 do mês seguinte. Mas se o teu cliente ele tem um prazo um pouco maior para te pagar, você vai pagar o imposto antes. Então, você precisa desse caixa para manter a empresa até a hora que o cliente pagar. O imposto você paga depois. É muito bom, tá? É assim mesmo. Então, o que acontece? O ideal é isso: você receber antes
de pagar as suas despesas, porque você vai usar o dinheiro da receita disso para pagar os custos. Então, como você falou ali, o repasse dos custos que você tem no seu negócio, mandar para repassar para o seu cliente e o cliente pagar antes de você pagar o seu fornecedor, então é ele quem está te financiando. Ele está pagando para você essas despesas. Então, assim, nesse exemplo, você não precisaria de um capital de giro. O que eu recomendo? Fazer uma reserva de emergência, né? Porque o que acontece? O cliente pode acontecer de ter inadimplência, de demorar para pagar. Aí você vai precisar desse caixa e você não tem. Então, cria uma reserva de emergência do valor ali que você determinar, pega o seu Prolabore, pega o imposto mais ou menos, faz uma média de quanto que você paga de imposto. Se você trabalha com valores fixos de serviço, trabalha com recorrência, então você sabe mais ou menos o quanto de imposto você paga. Pega todos os custos que você tem, por exemplo, se você tem plataforma, sistema, se você tem algum aluguel, um embutido, se você tem custo de internet, telefone, custo de energia elétrica, você faz essa soma e cria sua reserva de emergência. Então, ela vai te ajudar em períodos, se acontecer algum imprevisto, né? Reserva é imprevisto, mas capital de giro, no caso do seu exemplo, o capital de giro ele não é tão necessário. Mas você não precisa, você não deve não ter caixa nenhum na empresa. Sempre tem que ter, precisa, né, para você se sentir mais segura, ter uma segurança, um dinheiro ali que você consiga acessar muito rápido. É isso mesmo. A reserva é importante, é isso aí, até mesmo para instabilidade, que tem meses que tem baixa. Isso também, tá? Quem trabalha com vendas, serviços, produtos, mercadorias, que tem essa sazonalidade, que sabe que não são meses muito constantes, é bom ter essa reserva. É isso aí, isso aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Ficou entendido como funciona a questão do capital de giro? O que que precisa se fazer para ter um caixa saudável na empresa? Porque o capital de giro nada mais é que o caixa do seu negócio, tá? Você já identificou aqui nessa nossa mentoria quais as medidas que você pode fazer para melhorar esse capital de giro, para melhorar o caixa do seu negócio, reduzir esse prazo entre pagamento e recebimento, ou muitas vezes até inverter, receber à vista e ter prazo para pagar fornecedor, que assim você consegue ter esse dinheiro no caixa e ainda ganhar um rendimento, uma aplicação financeira de rendimento diário, que tem muitas ali, muito, todos os bancos eles oferecem essa opção, então você consegue ter inclusive ter um rendimento. Alguma dúvida, pessoal, aqui do Instagram, quem estiver me acompanhando, ficou alguma dúvida? Não ficou? Então aqui, eu vou lançar um desafio, né? Todas essas ações que eu trouxe aqui para vocês, que é negociar com fornecedores, quer antecipar recebível se você precisar, tá? Porque a antecipação de recebível tem um custo. Controlar o estoque, você somar, ver quanto de dinheiro que você tem no seu estoque. A maioria das empresas, elas não controlam o estoque, elas têm muito dinheiro parado e principalmente de estoque que já não está vendendo mais, estoque parado que já inclusive pode estar obsoleto. Então, tente fazer alguma operação para vender esse estoque, para fazer girar esse estoque, para reduzir, né? Faça uma liquidação, que seja porque esse dinheiro está parado, e se você precisa de capital de giro, é uma boa alternativa, porque você já tem esse recurso, né? Já tem um estoque ali. E planejar a sazonalidade também, né? Então, olhe o seu ano passado, veja como é que foi a sazonalidade,
Qual é o período de alta? Qual é o período de baixa? Quanto de caixa você precisou? Olha o seu fluxo de caixa anual. Como é que foi a movimentação entre entrada e saída? Qual o período que houve redução de caixa ou houve aumento de caixa para você também planejar isso? E a reserva de emergência. Começa a criar, quem não tem, começa a criar uma reserva de emergência. Então, hoje é isso que eu tenho que trazer para vocês, e esse é o desafio que eu trago para essas próximas semanas ali. Calcular o quanto de capital de giro você precisa e usar uma dessas estratégias, uma, duas, quantas você conseguir para melhorar o seu caixa, aumentar o seu caixa e formar a reserva de emergência para quem não tem.